de um objeto de vergonha e dor, manifestou-se a graça do Deus eterno. Assim como da rocha ferida jorrou água que saciou a sede do povo, ao baterem aqueles pregos, jorrou o sangue que matou a morte e saciou a justiça. A cruz só se tornou gloriosa por causa daquele que a suportou como ovelha muda, ao mesmo tempo em que foi o meio pelo qual Cristo foi aperfeiçoado como autor da salvação. O objeto de vergonha e dor tornou-se instrumento de transformação e discipulado. Tomar a cruz e seguir o Mestre é experimentar a morte e a vida de Deus. Se há algum motivo para nos orgulharmos, alguma razão para nos gloriarmos, que seja sua cruz. Se há alguma forma de honrar o seu nome, alguma maneira digna de viver Jesus, que seja conforme a cruz. Muito bom dia, é muito bom estar com vocês nesta manhã e eu quero expressar que é nosso alvo hoje que você saia daqui com a tranquilidade, com a segurança de saber exatamente onde estamos, para onde vamos e qual será a sua participação na jornada de 2017. Qual poderá ser, se você assim desejar, a sua participação nesta jornada em 2017. Queremos também, se Deus nos permitir, por sua graça, sua misericórdia, inspirar você a dar mais um passo no seu crescimento pessoal nesse ano. E você deve entender, e nós gostaríamos muito que você entendesse, nós pastores e líderes, e nós temos um desejo muito forte de não cairmos na mesmice, de sermos apenas frequentadores de cultos, pessoas que estão acostumadas a vir domingo na igreja e entram na rotina. Não queremos que a nossa igreja seja mais uma, dentre tantas que estão por aqui, dentro do nosso contexto, que são irrelevantes, às vezes mundanas, superficiais, que apenas reproduzem chavões evangélicos, onde todo mundo meio que sabe o que vai ser dito e copia modelos populares, junta frequentadores ou consumidores de cultos que não têm a mínima ideia do porquê estão ali. Pessoas que acabam crendo que a sua reza vai lhe trazer sorte na vida. Nós não queremos isso. Nós gostaríamos muito que você, como membro desta igreja, como alguém que está aqui conosco cada domingo, colocasse no seu coração um desejo de relevância, porque o desejo de relevância e de comprometimento com a causa de Cristo e maturidade está no meu coração e no coração da liderança. Você pode dizer, utopia, pastor. Eu não creio. Eu creio que é possível você sim dar um passo na direção do seu crescimento, mudar completamente a sua vida. E nós queremos sim, como Paulo desejou aos Gálatas, que Cristo seja formado em nós. Gostaríamos muito que Cristo fosse formado em nós e que isso trouxesse um impacto grande na nossa cidade. Eu fico impressionado por onde eu ando nesta cidade, por onde eu ando, não importa. A minha esposa, as minhas filhas são testemunhas disso. A gente vai em lugares que a gente não imagina, a gente encontra alguém que nos conhece, que é da igreja. Isso quer dizer o seguinte, que nós temos penetração nessa cidade, estamos em todos os lugares, e nós podemos sim, com um grupo de 3.500 pessoas, que são as pessoas que frequentam regularmente esta igreja, causar algum impacto, o impacto que nos cabe nesta cidade. Então, como havíamos dito no início do ano, no início do ano de 2016, nós dissemos que 2016 e 2017
Seriam anos de nós focarmos no crescimento pessoal, no crescimento espiritual, no nosso crescimento como pessoas. Nós dissemos isso e estamos nesta batida. O que nós queremos então é nos juntar ao que Deus está fazendo, o que Deus quer fazer desde a criação. Deus não começou a fazer uma obra hoje, Deus não começou a fazer uma obra semana passada. Deus está interessado em acertar a nossa vida desde a criação, lá atrás, quando a coisa degringolou. E é bom lembrar que por um breve período de tempo, quando Deus criou o mundo, pessoas perfeitas andavam num mundo perfeito e em perfeita harmonia com Deus. O ambiente na terra era rico e exuberante, com animais que povoavam o ar, a terra, o mar. Todas as necessidades físicas e espirituais eram supridas, não havia fome, não havia doenças, pragas, espinhos na face da terra. O homem e a mulher, vivendo em perfeita harmonia um com o outro, e em perfeita harmonia com a criação. Não havia entre o homem e a mulher competição descabida, luta pelo poder, nem havia vingança, nem recriminação. Não existia hostilidade, conspirações secretas, palavras ásperas, não havia medo, não havia culpa, não havia vergonha, nem mesmo rebeldia contra autoridades, não havia luta interior contra vícios, ansiedade, depressão, nem falta de identidade das pessoas. Não havia medo do futuro, não havia desejos desordenados, nem motivação ambígua. Com Deus, perfeita união, homem e Deus. As pessoas amavam, adoravam, obedeciam exatamente como foram criadas para fazer. Andavam com Deus diariamente, desfrutando perfeita comunhão com o Criador. Trabalhavam como Deus havia planejado, cuidavam do jardim, gostavam do que faziam. Não havia confronto com Deus. Já pensou? Nada para acertar, nada para confessar, transparência na sua relação com o Criador. Tudo estava em dia, a vida estava em perfeita ordem. Mas aconteceu uma coisa, lamentavelmente isso não durou muito. A humanidade, num deslize de desobediência de um homem, saiu do plano ideal e perfeito, idealizado por Deus, e por isso perdeu a sua humanidade. E a imagem de Deus, que tinha criado um ser humano, foi distorcida, e o homem se tornou desumano. Foi um ato de rebelião, e num segundo, tudo, absolutamente tudo, caiu por terra, e a beleza daquele mundo foi permanentemente afetada. Foi um ato de rebelião mesmo. E aí, o que não existia, num instante começou a existir. Medo, culpa, vergonha se tornaram o padrão da experiência humana. Pessoas que viviam em perfeita harmonia, agora se acusavam, se enganavam, lutavam pelo controle. Doenças na carne e na alma, assim como preocupações, entraram na rotina diária. O caos foi instalado. Em vez de se submeterem à autoridade de Deus, os homens decidiram viver como se fossem deuses. E o pecado alterou cada pensamento, cada desejo, cada palavra e ação. O pecado criou um mundo inconstante, trouxe motivações erradas, e o egoísmo e a adoração de si mesmo se fizeram presentes. Agora as pessoas querem ser servidas e odeiam servir. As pessoas se acham autossuficientes e se esqueceram do Criador. Ao invés de amarem as pessoas e usarem as coisas para demonstrar amor, as pessoas hoje amam as coisas e usam outras pessoas para conseguirem mais coisas. E o ódio chegou, o assassinato começou a fazer sentido. Mentir, trapacear, esconder, negar, sofrer nas mãos dos outros, o abuso,
tudo isso começou a fazer parte da vida. E pela primeira vez, as pessoas choraram de tristeza da alma e começaram a sofrer por dentro e sofrer por fora. O pecado deu vida à morte, e a morte encontrou um lugar que veio amedrontar as pessoas. A morte dominou e trouxe o inferno. Morte física e espiritual se entrelaçaram. E desde aquele dia maldito, quando essa relação foi quebrada, o mundo experimentou total desolação, desesperança, desespero, caos e desordem. A devastação tomou conta do mundo. Viver sem esperança e experimentar a morte em vida tornou-se a condição humana. O mundo não tem onde se pegar. Mas, um segundo mas, felizmente, Deus se recusou em nos deixar nessa situação. E desde o momento da queda, geração após geração, Deus desenrolou um plano que tem como alvo consertar tudo isso, colocar ordem na desordem causada pelo pecado. E tudo começa com um menino Deus. Tudo começa com um menino Deus. Depois passa por uma cruz e termina com a ressurreição e a vida. O menino nos apresenta uma saída. O menino Jesus, que nasceu ali na manjedoura, ele nos apresenta a saída que precisamos. A cruz representa o processo e uma causa, e a vida representa a eternidade e o céu. E eu diria o seguinte, que nós não temos muita dificuldade em começar. Receber o menino parece que é mais simples. Você diz para alguém, você precisa de Jesus. Você precisa do menino Jesus na sua vida. E as pessoas dizem, sim, eu preciso. Muitos começam bem. Também quase não temos dificuldade com a eternidade, porque não há ninguém aqui que não queira ir para o céu. Fizemos essa pesquisa hoje, você pergunta, quem quer ir para o céu? Todos aqui vão querer. Apesar de poucos desejarem ir agora, né? Ninguém quer ir agora, nesse momento. Eu acho que você não quer ir agora, mas você quer ir. Então você não tem problema nem com o menino, nem com o céu, nem com a eternidade. A nossa dificuldade está no processo. A nossa dificuldade está em enfrentar a cruz, porque a cruz é o processo. A cruz é sempre difícil. O processo é uma vida que tenho que viver conforme o padrão de Deus, porque é isso que acontece. Existe uma vida que eu preciso viver desde que eu recebo a Jesus. Eu preciso viver uma vida conforme o padrão de Deus, tendo dentro de mim uma natureza contrária. Por isso que o processo é difícil. E aí Paulo diz, o que eu quero fazer eu não faço, e o que eu não quero fazer, eu faço. Então neste ano, nós almejamos enfrentar o processo de crescimento juntos. Todos nós. É isso que nós queremos. E nós não queremos que você tenha dúvida alguma a esse respeito. Nós estamos, desde o ano passado e neste ano, tentando trabalhar nas nossas próprias vidas, para enfrentar este processo, de forma objetiva, intencional, transparente. Neste ano almejamos enfrentar a luta contra a carne, a luta contra o mundo, a luta contra o diabo. Esse é mais um ano para crescer, um ano para andar conforme a cruz. Esta é a ideia. E diz a palavra de Deus em Marcos 8, 31 a 35. Então ele, se referindo a Jesus,
começou a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas e fosse rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei, fosse morto e 3 dias depois ressuscitasse. E ele falou claramente a esse respeito. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo. Tenha misericórdia do Senhor mesmo. Menos, Senhor, menos, Senhor. Não vai acontecer isso. Seja mais positivo, Senhor. Aí Jesus, porém, voltou-se, olhou para os seus discípulos e repreendeu Pedro, dizendo: para trás de mim, Satanás. Você não pensa nas coisas de Deus, mas nas coisas dos homens. Então ele chamou a multidão e os discípulos e disse: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Quem perder a sua vida por minha causa e pelo Evangelho, a salvará. Marcos 8, 31 a 35. Como já disse, o nosso foco estará no processo, o desenvolvimento da nossa vida com Deus, o desenrolar da nossa vida com Deus, e entender que a cruz, entender exatamente o que a cruz representa para cada um de nós, como pode ser instrumento de crescimento. Quando Jesus se dirige a Pedro, dizendo: você não pensa nas coisas de Deus, mas nas coisas dos homens, identifica esse pensamento com Satanás. Ele deixa claro que viver dentro da perspectiva desse mundo nos coloca muito longe do ideal de Deus para nós, porque o que Deus quer e espera é a identificação com a cruz. Quando pensamos em cruz, sinceramente, gente, nós não estamos pensando num símbolo para enfeitar o nosso palco. Quando nós estamos pensando em cruz, não estamos aqui falando de um enfeite que você vai pendurar no pescoço. Não é apenas um ornamento que representa uma crença. A cruz tem um símbolo, a cruz é um símbolo forte. A cruz identifica sim o cristianismo, mas nós ainda não entendemos o que a cruz representa muitas vezes para nós mesmos. Cruz é instrumento de morte. Vou repetir: cruz é instrumento de morte. E você precisa entender isso, que os romanos, na época de Cristo, usavam a cruz para executar os seus piores criminosos. A cruz se tornou símbolo de um sofrimento horrível, vergonhoso. Uma pessoa condenada a morrer na cruz tinha que transportar o seu próprio objeto de execução até o lugar onde ele seria morto. E os discípulos que conviveram com Jesus, por muitas vezes, testemunharam o cortejo de pessoas que estavam levando a sua própria cruz para morrer. Então, quando Jesus falou de cruz, eles sabiam exatamente do que Jesus estava falando. Sabe-se até que os romanos, na maioria das vezes, nem mantinham registros das mortes que aconteciam por cruz. Tamanha crueldade, até para os romanos, que a cruz representava. Por isso nem há tantos documentos a esse respeito. Ninguém tinha dúvidas do que aconteceria com uma pessoa sendo vista carregando uma cruz. Ninguém tinha dúvidas do que aconteceria com aquela pessoa. Aquela pessoa iria morrer. O fato é que Jesus falou em cruz muito antes de ter que carregar uma. E ao usar o termo carregar uma cruz, ele comunicou claramente a sua proposta. Ele estava falando de uma vida de abnegação, voltada para agradar a Deus e servir as pessoas.
Nós precisamos e queremos uma igreja unida e ciente da sua condição e tarefa. E eu afirmo, não há identificação com Cristo sem identificação com a cruz. Assim como não havia dúvidas do que aconteceria com quem carregava uma cruz, não pode haver dúvidas de quem nós somos, quando completamente identificados com a cruz de Cristo. E é interessante porque a imagem de perdedor, de derrotado, que a cruz passa à primeira vista, não combina com a imagem que nós defendemos nesse mundo. Por isso que Pedro tentou repreender Jesus, meio assim: vira essa boca para lá, Jesus, isso não vai acontecer não. E aí, quando Jesus repreende Pedro, ele identifica aquele pensamento como um pensamento que veio direto de Satanás. Porque Jesus diz: olha, isso que você está falando tem a ver com o mundo. E é interessante que poucos minutos ou pouco tempo atrás, eu não sei precisar quanto, Jesus tinha olhado para uma declaração que o próprio Pedro tinha feito. Porque ele perguntou: quem vocês dizem que eu sou? E Pedro disse: você é o Filho de Deus, Filho do Deus vivo. E Jesus olhou para ele e disse assim: olha, só Deus poderia ter revelado isso a você. E aí passa algumas cenas, e Jesus fala: então tá, eu sou o Filho de Deus e eu vou morrer numa cruz. E aí vem Pedro, chama-o de lado e fala: Jesus, esse espírito que você está querendo criar entre os discípulos não é um bom espírito, isso é de derrota, vai lá e corrige isso. E Jesus olhou para Pedro e falou: sai daqui, Satanás, porque você está pensando nas coisas do mundo, porque os seus sonhos são sonhos aqui. E aí eu fico com vergonha muitas vezes dos nossos sonhos. Os nossos sonhos são assim, a gente sonha as coisas que estão aqui, ó, não é? Os nossos projetos estão calcados naquilo que está à nossa volta. E a gente tenta colocar Deus a nosso favor, mostrando claramente que a nossa identificação com Deus não tem nada a ver com Deus, mas tem a ver com o mundo. E se tem a ver com o mundo, tem a ver com Satanás. Acorda, Pedro, disse Jesus, essa identificação é com Satanás, não comigo. Porque se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome essa cruz e siga-me. Aí diz Mateus 10:38, quem não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Jesus apresenta uma causa. Aqui Jesus não fala de sacrifício, de sofrimento, automutilação, subir escada de joelhos em cima de caco de vidro, não é disso. Tomar a cruz não é isso. Jesus fala de identificação na causa, e a causa é o reino dele nos corações. O que nós temos como igreja de projeto e de causa é estender o reino de Deus. Estender o reino de Deus é colocar Cristo nos corações das pessoas. Quando Jesus entra no seu coração, o reino de Deus é estendido. É disso que Jesus está falando. Então Jesus disse aos seus discípulos, Mateus 16:24, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Aqui, além da identificação com a causa, há um ingrediente novo: o negar-se a si mesmo, abandonar o desejo de agradar a si mesmo. O que mais nós temos é o desejo de nos agradar. Nós somos tentados a pensar que somos alguma coisa. Eu creio que quando temos que negar a si mesmo, eu creio que é pensarmos a nosso respeito, parar de pensar a nosso respeito mais do que deveríamos pensar. Porque nós temos essa mania de tentar brilhar onde Jesus é a luz.
E em nosso contexto, só um brilha. E quem brilha é Cristo. Lucas 14, 27 diz: e aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Primeiro, nos primeiros versos, parece que nós temos uma progressão, uma causa, saber exatamente quem eu sou, e aqui ele fala de seguir a Jesus, e seguir a Jesus parece algo fácil, e alguns têm tornado o evangelho algo simples e barato. Pois é, só que seguir é obedecer, é fazer o que ele disse. Não há como ser discípulo sem essa identificação. Eu quero dizer para você que sem obediência à palavra de Cristo, sem obediência à palavra de Deus, no máximo, seremos religiosos bem comportados, na frente dos outros, porque dentro sabemos que não é assim. E Gálatas 6,14 diz: eu me gloriarei somente na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu me gloriarei somente na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. A compreensão do que representa orgulhar-se na cruz, orgulhar-se da cruz, nos leva para um outro patamar de relacionamento com Deus. Se você consegue entender o que é orgulhar-se da cruz, eu acredito que você subiu um degrau na compreensão do que é viver com Deus. Porque nós nos orgulhamos de tantas coisas, mas dificilmente nós declaramos o nosso orgulho da cruz. Tudo isso para voltar ao ponto e dizer a você claramente que cruz é instrumento de morte. Se você vai frequentar esta igreja durante esse ano, eu não quero que você tenha dúvidas daquilo que vamos tratar aqui. Estamos falando de cruz, e cruz é instrumento de morte. Precisamos cravar na cruz aquelas coisas que não nos permitem identificação com Ele. Simples assim. E para dizer, nós queremos dizer esse ano que você vai ser esticado nessa direção, puxado. E eu e você vamos ser esticados, puxados na direção de cravar na cruz coisas que não nos permitem identificação com Cristo. E nós queremos fazer isso para colocar a igreja na mesma página. Será que entendemos exatamente o que é esse movimento? Igreja, domingo, culto, ministério, serviço. Será que nós entendemos o que é isso? Será que entendemos que igreja, domingo, culto, serviço, ministério não tem sentido sem a compreensão da cruz? Será que entendemos que ser chamado para servir a Deus é ser chamado para carregar diariamente uma cruz e nela mortificar tudo que pode me separar de Deus? Será que entendemos que o compromisso com a igreja, culto, domingo, ministério é periférico? Você pode estar todo domingo aqui, você pode estar envolvido em cultos e em trabalho na igreja. Será que nós entendemos que esse envolvimento com igreja, domingo, culto, ministério é periférico e que deve ter como base, coluna dorsal, o entendimento sobre a cruz, instrumento de morte, e que se não for assim, é pura religião vazia, todo trabalho é só movimento e barulho? Se nosso envolvimento com Deus, com aquilo que estamos, se isso que está acontecendo aqui hoje não tem a ver com cruz e mortificação de pecados na cruz, tudo que nós estamos fazendo aqui é vazio e não tem o mínimo sentido, é só movimento e barulho. Religião vazia. Cruz é mortificação consciente, que vai proporcionar renovação diária do meu ser, do meu entendimento sobre a vida que agrada a Deus. Minha última afirmação é: não há como flertar com o pecado
enquanto se carrega uma cruz. Quando você está carregando uma cruz, não tem como você flertar com o pecado. A hora que você está carregando uma cruz, não tem como você flertar com nada de errado. Carregar a cruz desnuda, expõe, demonstra a nossa miséria. Expõe publicamente tudo que somos. E reconhecer quem somos, reconhecer a nossa miséria, reconhecer que não sabemos, não podemos, é o primeiro passo para o crescimento. Sem esse confronto, não podemos crescer. E essa é a nossa proposta para esse ano. É para isso que vamos consagrar a nossa vida. Eu quero dizer para você que nós não podemos mais. Eu estou falando nós, não estou falando eu, pastor Alexandre, pastor Daniel, pastores, não. Nós, igreja, não podemos mais suportar frequentadores de igreja. Nós precisamos de gente disposta a carregar cruz, porque é isso que vai fazer diferença nessa cidade. Então, você, quando chegou aqui, você recebeu isso aqui. Todos têm? Quem não tem, levanta a mão. Ó, quem mais não tem? Ali, ó. Fica com a mão levantada, senão ninguém vai ver você para entregar. Mais alguém não tem? Eu quero ler com você isso aqui. Para onde vamos em 2017? Isso que você tem na mão é muito parecido com o que você já teve na mão no começo do ano passado. Era um verdinho, você está recebendo agora um diferente. Nós queremos crescer no ano de 2017, queremos dar mais um passo. Preste atenção aqui antes de você ler o que está escrito aí. Olha aqui. A nossa proposta é que neste ano você dê um passo, mais um passo. Qual área da sua vida você precisa trabalhar? Nós vamos apresentar aqui 12 opções. Nós não estamos dizendo faça as 12. O que nós estamos dizendo é olhe com sinceridade em alguma dessas áreas. Você diz, olha, esta é a área onde eu preciso crescer. E tome para si o desejo de fazer isso. Nós estamos entendendo da parte de Deus que devemos dar muita ênfase à palavra de Deus. Única maneira de transformar a mente na direção de Cristo. Queremos observar então áreas de fraqueza e fazer um movimento intencional de crescimento que vai respeitar o estágio de cada um, sempre olhando para a cruz de Cristo. O ensino bíblico terá destaque nas diversas atividades institucionais. Temos muitas atividades institucionais. Amanhã temos esse encontro com os homens, que nós queremos estudar a palavra. Sábado que vem, encontro das mulheres, vem a missionária, que nós queremos estudar a palavra. Todos os domingos temos a escola bíblica, que nós queremos estudar a palavra. Quartas-feiras temos o celebrando, o que nós queremos estudar a palavra. Dominicalmente temos os cultos, o que nós queremos estudar a palavra. Todas as semanas aqui temos grupos pequenos, nos lares, que nós queremos pastoreio e estudo da palavra. Durante este ano vamos ter esta série de mensagens chamada Conforme a Cruz. O ano inteiro você vai praticamente ouvir sobre isso. Conforme a cruz. Queremos nos adequar à cruz de Cristo. Domingo que vem nós vamos dar início. Pastor Alexandre, pastor Daniel começam.
E vamos por aí, cada domingo, trabalhando conforme a cruz. E aí então eu quero que você me acompanhe em algumas coisas práticas. Eu gostaria que você renovasse alguns passos práticos na sua vida de crescimento, respeitando a sua própria capacidade de assimilação. Está lá, vida devocional. Cuide da sua vida devocional, meu irmão. Não comprometa a sua vida devocional. Tenha um tempo de solitude para se encontrar com Deus. Isso é fundamental para o seu crescimento. Ore diariamente. Uma vida de oração é propositiva, ela faz toda a diferença. E inclua na sua vida de oração o desejo de mudança. Aí depois tem, leia a Bíblia diariamente. Faça o propósito de ler a Bíblia sempre. O contato com a palavra de Deus vai ajudar você a mudar o seu modo de pensar. A Bíblia entra, a sujeira sai. A sujeira da mente sai, porque a palavra de Deus é viva e ela produz pureza e limpeza. Almeje isso. Evangelize um amigo. Ponha no coração orar por alguém do seu relacionamento e leve essa pessoa a Cristo em 2017. Depois vamos fazer uma grande celebração aqui, batizando essa pessoa. Ore por ela. Depois conte, olha, naquele dia eu decidi orar pelo meu amigo fulano de tal. E hoje estamos aqui celebrando o batismo dessa pessoa. Fidelidade nas contribuições. Nós estamos vivendo um momento de crise no país. Este é o momento de você acordar e ver como está a sua vida. Proponha fidelidade em suas contribuições. Desenvolva um coração generoso nas oportunidades que você tem. Regularidade nos cultos. Os cultos são importantes no seu processo de crescimento. Escolha o que lhe é mais favorável e venha. Escola bíblica, todos os domingos temos, as vans estão aí, levam você para lá, trazem você para cá. Converse com o pessoal da escola bíblica no stand. Celebrando a restauração, mesma coisa. É um programa que pretende levar você para perto de Deus. Todas as quartas-feiras, converse com o pastor Ricardo, com a Marise. Marise é a nova líder do ministério, celebrando. Estamos ali conversando sobre isso, do crescimento que podemos ter com Deus, nos celebrando, todas as quartas. Cuide de uma pessoa. Você não é pastor, mas você pode ser pastor na vida de alguém. Continuamos a ser a igreja 3G, queremos ser conhecidos por uma igreja que cuida bem das pessoas. Escolha alguém para cuidar. Pare de ficar olhando para você, olhe para alguém. Esse é um caminho de crescimento. Se você quer crescer, olhe para alguém que você vai discipular, que você vai visitar, que você vai acompanhar, alguém que está precisando. Participe de um grupo pequeno, não abra mão disso. Serviço a Deus, quem sabe uma área que você possa trabalhar, Deus deu um dom para você, você pode ser usado por Deus. Proponha no seu coração servir numa área de ministério. E por último, autoliderança. Está na hora de você assumir o controle da sua vida. Assuma o controle da sua vida espiritual, autoliderança espiritual. Seja intencional em sua vida. Assuma a liderança do seu crescimento, promovendo mudanças significativas no seu estilo de vida, no seu casamento. Pode ser que você esteja vindo aqui e não se tornou membro da igreja, não foi batizado ainda. Trabalhe em alguma coisa que modifique. Talvez você esteja vivendo com a sua mulher e não casou com ela. Coloque ordem na sua vida. Observe aquelas coisas que colocam você numa vala comum e saia de lá. Essas coisas dentro da vala comum não identificam você como um filho de Deus. O que nos identifica como um filho de Deus é carregar uma cruz. Por isso não é uma proposta bonita, agradável, fácil, mas é a proposta da palavra. É para isso que nós queremos consagrar a nossa vida agora. E eu quero convidar você a consagrar a sua vida. Sabe, eu não sei qual área você vai trabalhar, mas eu gostaria muito de convidar você a tomar uma posição.
Então, eu quero convidar aquelas pessoas que querem consagrar este ano a Deus, dizendo assim: Senhor, eu não sei nem por onde começar, mas eu vou olhar e vou pedir ao Senhor direção. E eu queria consagrar minha vida para isso. Então, se você puder, eu vou chamar o pastor Alexandre, o pastor Daniel, nós vamos orar por vocês agora. Se você puder ficar de joelhos, você pode. Se você puder ficar em pé, você pode. Se você quiser ficar sentado, você pode. Mas eu queria um posicionamento agora da sua parte. E assim, aqueles que puderem, então, vamos juntos consagrar a nossa vida para um projeto que é um projeto perigoso, né? Porque carregar a cruz não é uma coisa simples. Cruz é instrumento de morte. E é isso que nós queremos nesse ano: crucificar, colocar na cruz tudo aquilo que pode nos impedir que a nossa vida seja uma vida bonita diante de Deus. Vamos lá? Então, se você puder, faça isso agora. Ou ajoelhe-se, ou fique em pé, ou mantenha-se sentado mesmo, não há problema. Senhor, estamos cientes que não pode haver identificação com Cristo sem identificação com a cruz. Queremos sim viver conforme a cruz. E quando falamos cruz, estamos conscientes que ela representa instrumento de morte. Estamos conscientes também que não há como flertar com o pecado enquanto se carrega a cruz. Por isso, Senhor Deus, nós consagramos a nossa vida agora. Uns estão querendo melhorar a vida devocional, outros a vida de oração, outros a leitura da palavra, outros querem se tornar evangelistas, outros querem se tornar livres para contribuir de coração, outros querem ter regularidade na vida, nos cultos, nos horários, outros querem estudar a palavra com força, com vontade na escola bíblica, outros estão entendendo que devem chegar mais perto de Deus e participar do celebrando. Muitos estão aqui tomando a decisão de serem pastores na vida de outras pessoas, cuidando de alguém, decidindo participar de grupos pequenos para cuidar e ser cuidado. Outros estão colocando a vida a seu dispor para servir numa área de ministério conforme o seu próprio dom. Outros estão aqui dizendo que assumem a autoliderança espiritual e sendo intencionais em tudo aquilo que são e fazem. Nós consagramos os nossos desejos, a nossa vida, os nossos sonhos, os nossos projetos, e queremos fincar tudo isso na cruz de Cristo, e queremos andar conforme a cruz. Consagramos o nosso ser para isso agora, Senhor Deus. E enquanto estivermos diante da mesa do Senhor, o que nós precisamos é entender que a morte de Jesus, e que nós queremos anunciar que a morte de Jesus não foi em vão, e que nós queremos realmente viver com Ele e para Ele. Para tanto, então, consagramos tudo que somos, tudo que temos ao Senhor agora, em nome de Jesus. Amém e amém.